Bom, pessoal, a gente já falou de formas, já falou de vetor, já falamos de texto, e agora a gente vai falar sobre as bordas, né? A gente falou muito sobre que ia ter uma aula exclusiva de borda, então eu vou dar uma reforçada aqui de tudo que a gente falou sobre bordas. Então eu trouxe aqui um desenho simples para representar. Então toda vez que a gente tiver uma borda, a gente tem que adicionar nessa parte aqui que chama strokes. A gente tem um botãozinho de mais aqui. A partir do momento que a gente clica, a gente adiciona uma borda e também a gente pode remover. A gente tem um menos aqui e remove. Isso acontece também com preenchimento. Se eu quiser tirar o preenchimento, eu venho aqui em menos e tiro o preenchimento daquele elemento. Então, falando um pouco de borda, né? Então, a gente vai adicionar uma borda aqui. E aí, dentro da borda, a gente tem algumas configurações, né? Uma é a cor daquela borda. Então, aqui vai funcionar muito como as cores ali do preenchimento. A gente vai passar por elas. Posso pôr uma cor vermelha, uma cor azul, uma cor da nossa preferência. Então a gente tem aqui diversas possibilidades para trabalhar. E a gente também pode, por exemplo, trabalhar com a opacidade da cor. O que seria isso? É como você controla a opacidade, se ela vai ser mais transparente ou não. Aqui eu vou trazer um exemplo que vai ficar mais claro. A gente tem uma borda preta, aqui eu vou pôr um fundo, até para vocês visualizarem, um fundo vermelho. A partir do momento que eu vou dando opacidade para essa borda, ela vai pegando um pouco do tom do vermelho, tá vendo? Ó? Então eu consigo trabalhar um pouco nisso. Inclusive, ó, se eu jogar ela para fora, ela vai pegar a opacidade do branco e a opacidade do vermelho. Então ela vai dar esse efeito aqui, meio que parece que é duas bordas, mas na verdade é só uma. E se eu jogar tudo para fora ou se eu jogar tudo para dentro. Então ela funciona um pouco assim. Inclusive, se eu quiser mudar, eu mudo, eu tipo escondo ela. E como eu disse, né, a gente consegue colocar tanto para dentro do objeto, quanto para fora, quanto centralizado. Essa parte aqui, basicamente, a gente controla a grossura dessa borda. Então, consigo aumentar. Inclusive, eu consigo colocar borda em cima de borda. Assim, eu não consigo, não tenho muito exemplo para a gente colocar isso. Talvez no preenchimento eu tenha mais. Mas talvez a gente consiga brincar ali com algum degradê, alguma coisa que a gente vai ver na próxima aula de preenchimento. E aí, falando um pouco aqui, a gente tem esse botãozinho de configurações avançadas. Basicamente, a maioria dos recursos que tem esses três pontinhos são recursos que são adicionais ali para a funcionalidade. Então, a partir do momento que eu clico aqui, eu clico nessa configurações adicionais, eu tenho dois tipos de estilos, né? Um estilo sólido, que ele não tem nenhum tipo de pontilhamento, e o pontilhado, que pode ser tanto pontilhado quanto linhas, né? Depende muito de como configura. Então aqui eu tenho, a partir do momento que eu coloco ele que é pontilhado, tracejado, eu tenho duas configurações, que é um tamanho do meu risco e um tamanho do meu espaçamento. Inicialmente ele sempre começa proporcional, o tamanho do meu risco é o tamanho do meu espaçamento. É para trazer uma proporção. Mas eu consigo, se eu clicar aqui, eu consigo mexer nisso, ó. Eu quero eles mais juntinhos. O mínimo é 1, né? Porque depois de zero ele mantém o que era antes. Então ele consegue, tá vendo? Dando uma bela distância ali entre os itens ali, você consegue ter controle total sobre essa linha. E aqui eu vou trazer um exemplo bem prático para vocês conseguirem enxergar, que é, aqui ele traz essa configuração aqui, ó, que é se o vetor vai terminar bem na linha do traço, bem na linha, ou se ele vai ter essa folga, ou se ele vai ter esse arredondado, tá vendo? Então a gente consegue brincar um pouco com isso aqui. A gente acabou não falando sobre esses pontos aqui, inclusive que a gente tinha que ter falado na outra aula, e é o que? Como eu vou, como vai ser o comportamento da minha, quando eu tiver uma linha, por exemplo, assim, nesse caso, né? Então aqui eu tenho uma borda, por algum motivo eu quero que essa borda ela não seja tão dura assim na hora de fazer a curva. Eu quero que ela suavize essa curva. Eu quero que ela não tenha essa curva, eu quero que ela tenha uma quina ali, né? Diferente. Então aqui você controla basicamente essa quina, né, que a gente fala. Então é um pouco disso.
e você consegue ter controle desses acabamentos, né, dentro da linha. E aí, onde a gente pode aplicar bordas? A gente pode aplicar bordas em shapes, em objetos, formas. A gente pode usar as bordas nas próprias linhas, né, que a gente desenha aqui, então a gente pode brincar. Inclusive, a gente pode usar bordas em textos. A gente falou de texto. Então aqui eu tenho um Olá, Figma. Eu posso pôr uma borda nesse texto. Então, sei lá, quero fazer um estilo super diferente aqui. Vou imaginar que eu esteja fazendo uma arte, alguma coisa que tenha um texto bem grandão. Então aqui eu vou colocar só o Figma aqui. Ou esteja fazendo um logo, alguma coisa do tipo. Vou pegar essa aqui, ó, bem grandona. Essa fonte. Eu consigo, ó, tá vendo? Fazer um estilo. Inclusive, aquela parte do eu falei para vocês, funciona muito aqui. Fonte, eles ficam muito pontiagudos, tá vendo? E aí você pode suavizar isso com essas quinas aqui. Ou pode usar até tracejada, que fica bem esquisito, né? Mas você viu que o efeito legal que a gente consegue criar? Então aqui, por exemplo, podia ser um super logo aqui, ó. Podia deixar tudo preto, podia deixar até o fundo branco, assim, ó, mais vazado, tá vendo? Então ficaria um estilo. Às vezes você quer fazer uma arte diferente para o seu cliente. Então você consegue também colocar em textos. Eu não aconselho colocar em textos corridos de leitura porque prejudica. Mas quando é um texto destaque, alguma coisa do tipo, faz muito sentido a gente colocar. Inclusive as bordas, quando a gente está fazendo um botão, faz super sentido a gente ter uma borda ali para dar o acabamento no botão. Então usem e abusem conforme o contexto, usem com moderação, não usem e abusem não, usem sempre com moderação as coisas. Tudo que é demais é ruim, né? Então aqui a gente deu uma bela passada por tudo assim. E agora vocês estão afiadíssimos aí para usar a borda como ela deve ser. Valeu!